honra ministrar nessa casa. Obrigada, gente. É uma grande honra, mas uma grande responsabilidade ministrar nesse altar que nosso querido bispo, nossa bispa tem ministrado com tanta excelência, com tanta entrega. E eu tenho pastores aqui que são presentes de Deus. Minha pastora Aldeides, pastor Roberto, pastor Ronaldo, que me impulsionaram. Porque, de fato, como é bom você caminhar com pessoas que, às vezes, enxergam em você aquilo que você nem enxerga. E que te impulsiona para avançar. Amém? Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos muito importantes, que se eu esquecer, eu levo carão quando eu descer. O primeiro deles é Castanha e o Mel do Papel. Se você não conhece esse trabalho, talvez você esteja nos visitando. Existe um trabalho lindo que a Comunidade das Nações começou em um povoado no meio do sertão do Ceará, chamado Comunidade do Papel. E nesse projeto, famílias que tinham uma renda de R$250 por família, não é por pessoa. Você imagina a miséria que nós encontramos naquele lugar quando chegamos. E uma das estratégias para mudar a história daquele lugar foi a produção de castanha e mel. E nós, como igreja, somos os consumidores, somos aqueles que abençoam generosamente esse trabalho que tem mudado a realidade dessas famílias ali na Comunidade do Papel. Então, se você quiser presentear alguém, essa castanha é muito boa, o mel maravilhoso, lá fora no hall. Outro aviso importante, acampamento de jovens. O MOVE é a faixa etária de 14 a 19 anos, não é isso? 15 a 20, perdão. Tem acampamento e muitos jovens gostariam de participar. Você viu aqui o aviso, o encontro vai ser um tempo poderoso. Só que muitos deles não têm condições de arcar financeiramente com o acampamento. Então, se Deus tocar no seu coração, porque eu sei que essa é uma igreja generosa, abençoa um jovem com uma inscrição. Se você não puder pagar toda a inscrição, paga metade. Ajuda da maneira que você puder ali na recepção. E também o pessoal do JDL está fazendo uma rifa para o acampamento deles de um iPhone. Eu sem óculos me diz. É um iPhone 13, gente, uma rifa. Você vai estar abençoando também os jovens do JDL para participarem desse acampamento. Amém? E eu queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Você pode levantar a sua mão, a gente quer te dar um presente para marcar essa data, esse momento. Você pode levantar a sua mão, por favor. Que coisa linda! Você é muito bem-vindo, bem-vinda nessa casa. Somos gratos a Deus por você estar aqui nesse lugar. Sinta-se à vontade e volte sempre. Amém? Eu vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia em Gênesis 39, a partir do versículo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, vou te explicar um pouquinho do contexto desse texto. Aqui fala a respeito de um período da história de José extremamente desafiador, em que muitos de nós nos encontramos algumas vezes, onde parece que Deus está em silêncio. O silêncio de Deus pode ser muitas vezes angustiante, desesperador, para quem não entende o que Ele está fazendo. E hoje nós vamos aprender nessa caminhada com José, de que Deus pode até estar em silêncio, mas Ele está com você o tempo todo. Ele não te deixa, Ele não te abandona. E enquanto Ele está em silêncio, Ele está agindo a seu favor. Tem uma música da Cassiane muito conhecida, que diz assim: a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E eu creio poderosamente nessa verdade. E nós vamos nessa caminhada aprender com José, nesse período da vida dele, nessa estação da vida dele que nós vamos falar aqui, sobre como se mover, o que fazer quando Deus está em silêncio. Aleluia. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso,
O carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é viva, se manifesta de uma forma poderosa sobre as nossas vidas a cada dia, na medida, não do que queremos, mas daquilo que precisamos ouvir. Se manifesta nesse lugar, Espírito Santo, que a palavra encontre em cada coração um terreno fértil, para que uma semente cresça, para que não saiamos aqui desse lugar da mesma maneira que entramos. Que seja uma mensagem relevante nas nossas vidas, trazendo transformação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Agradecer o meu Marquinhos querido, que vai ficar aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou pastora Thalita e sou pastora do louvor. Então, para mim não existe nada mais poderoso para mudar uma atmosfera do que a adoração. Então, enquanto a gente estiver aqui nesse tempo de palavra, o Marquinhos também vai estar ministrando aí no teclado. Queridos, existem momentos na vida da gente que tudo que a gente precisa é uma direção. O que fazer, como fazer. Às vezes são momentos tão desafiadores na nossa vida e a gente não sabe para onde correr. O que é que eu faço? Parece que a tempestade vai tomar conta de nós. Parece que vamos ser literalmente engolidos por esse furacão. Só que Deus tem um propósito em tudo isso. Há alguns anos atrás, quando meu pai faleceu, há 7 anos mais ou menos, eu assumi a empresa do meu pai. E eu estava extremamente acostumada a receber orientações dele. Sempre trabalhei com ele desde os 14 anos e ele me dizia, faça assim, faça desse jeito, não faça isso, isso está certo, isso está errado. Orientações sobre como fazer tudo. E quando meu pai faleceu, eu passei por um momento extremamente desafiador. E tudo que eu queria era ouvir a voz do meu pai me dizendo, faça assim, não faça desse jeito. Eu precisava de direção naquele momento. E no auge do meu desespero, de vendo que era ou tudo ou nada, não sei se você já passou por essa situação assim, que ou é tudo ou é nada, tudo depende de uma decisão. E eu corri para a casa dos meus pais e eu falei assim, eu vou encontrar no quarto do meu pai alguma carta, porque ele tem que ter escrito uma carta me dizendo o que fazer antes dele morrer. E eu revirei o quarto inteiro atrás dessa carta e chorava. E dizia, Deus, eu preciso dessa carta. E minha mãe sem entender nada. Só que no meio dessa busca, não encontrei nenhuma carta. Mas eu encontrei alguns cadernos, agendas antigas minhas. De quando eu era solteira e desde muito nova, eu tinha o hábito de escrever, anotar, pegar a agenda do ano, 2011, 2012, o ano que fosse. E escrever versículos, palavras que eu tinha recebido, aquilo que Deus ministrava ao meu coração em cada dia. E ia anotando. E tinham várias agendas, vários cadernos, e eu encontrei aquilo ali. E comecei a folhear cada uma daquelas páginas. E em cada página, Deus ministrava ao meu coração, trazendo à memória momentos difíceis que eu tinha passado, que eu já tinha vivido, e momentos que eu tinha vencido. Momentos em que Ele se manifestou quando eu mais precisava. E aquilo, sem sombra de dúvida, foi uma resposta do céu, dizendo, filha, ainda que o seu pai terreno esteja em silêncio, eu não estou. Eu estou com você. Olhe para trás, olhe para as batalhas, para as lutas que você já venceu e perceba que eu estive com você o tempo todo. Você nunca esteve só. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você esteja enfrentando um desafio no seu casamento e o divórcio está batendo na sua porta. Talvez o relacionamento com os seus filhos
não existe comunicação dentro de casa e você tem lutado pela vida dos seus filhos. Talvez a sua empresa está muito longe do que você gostaria. Eu não sei qual é o desafio que você tem vivido hoje, mas eu quero te dizer que o silêncio de Deus é apenas uma perspectiva da terra para o céu, uma perspectiva humana. Porque da perspectiva do céu para a terra, ao olhar de Deus, Ele está se movendo em seu favor. Ainda que você não consiga ver, ainda que o silêncio de Deus parece que fez uma pausa na sua vida e você não sabe como sair desse lugar, eu quero te dizer que Deus está trabalhando a seu favor. Aleluia. E é poderoso quando nós lemos nesse texto dessa fase da vida de José. E eu quero te explicar um pouquinho do contexto dessa história para você entender onde nós estamos. José era o 11º filho de Jacó. Jacó e Israel, que teve seu nome mudado para Israel. E era o filho da mulher amada, da esposa amada de Jacó. Era o filho favorito. Só que os seus 10 irmãos tinham muita raiva dele, porque ele era aquele que enredava, que falava tudo que os irmãos faziam de errado. E o pai fazia questão de deixar explícito que José era o filho favorito. E um belo dia, Deus dá um sonho a José, e eu imagino que ali no meio da mesa, aquela coisa, todo mundo junto. E José diz: espera aí que eu tive um sonho. No meu sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí a confusão estava armada. Mais um pouco, ele tem outro sonho. Eu sonhei que feixes de trigo se dobravam diante de mim. E o pai dele questionou: por acaso você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos dobrar diante de você? Mas a Bíblia diz que Jacó guardava todas essas coisas no seu coração. Mas aquilo gerou uma revolta muito grande no coração dos seus irmãos. E quando o pai deu uma capa, uma túnica, que alguns estudiosos dizem que representa o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura, como se ele estivesse reconhecendo José como o primogênito. Aquilo ali foi a gota d'água para que os irmãos armassem uma verdadeira cilada. E os irmãos, no momento oportuno, querem matar e começa a discussão, que um que diz: não vamos matar, vamos só jogar no poço. Jogam José no poço e logo mais passa uma caravana que o compra como escravo. E essa caravana o leva diretamente para o Egito. Lá, José parecia que tinha os sonhos completamente frustrados. Aquele sonho todo, aquela coisa de grandeza. O que era aquilo para alguém que agora era escravo? Lá ele é comprado por Potifar, um homem muito importante do governo de Faraó. E na casa de Potifar, José começa a se destacar. Tudo que ele fazia era tão bem feito. Tudo que ele fazia carregava tanta excelência. E a Bíblia diz que na casa de Potifar, José prosperava. Tudo que tinha ali prosperava por causa das mãos de José. Mas aquilo que parecia mais ou menos acomodado, porque até então José era um escravo, mas em uma situação muito boa. Seu senhor confiava a ele todas as suas riquezas, a sua casa, o tratava praticamente ali como igual. José era um homem inteligente. Mas em um determinado momento, uma cilada foi armada e pegou José de surpresa. A mulher de Potifar tentou agarrá-lo e quando ele foge, ela fica com a capa dele na mão e o acusa, grita dizendo: vejam o que o escravo hebreu fez comigo. Ele tentou abusar de mim, ele tentou me violentar. E na mesma hora, Potifar coloca José na prisão. José passa um período onde parece que Deus está em silêncio. Onde parece que tudo vai por água abaixo. E muitas vezes nós nos encontramos em momentos assim na nossa vida. Um casamento, seu negócio. São momentos assim que definem o nosso futuro.
Talvez você esteja no meio dessa tempestade dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Só que lá na frente, José, quando encontra com seus irmãos anos e anos depois, diz: o mal que intentaram contra mim se tornou em bênção. Então eu quero dizer para você que talvez se sinta como José nesse lugar de prisão: eu não vejo saída. Eu estou aprisionado nesse lugar e não tenho como mudar nenhuma circunstância. Porque afinal de contas, o que o prisioneiro pode fazer? No máximo tentar fugir. Ele não tem o que fazer naquele lugar para mudar a circunstância. Será que não? Esses dias eu atendi uma pessoa e foi de onde nasceu essa ministração. Uma mulher muito querida que parou tudo na vida para cuidar da mãe que está doente, acamada. Ela literalmente parou a vida por algum tempo. E ela me procurou e conversando disse assim: pastora, eu não sei o que fazer. Eu não posso mudar essa circunstância. Eu não consigo assumir a minha vida de volta. Eu não tenho opção. Eu sinto que existe algo para eu viver, mas eu não posso sair desse lugar. O que eu faço? Quantas vezes nos encontramos em uma situação assim? Eu fiz tudo que eu podia, agora é só com Deus. José estava exatamente nesse quadro. Agora, o que foi que José fez para mudar a sua história? E esse é o caminho, a jornada que eu quero fazer com você hoje. Compreendermos como José se posicionou para que houvesse uma transição. Para que, na verdade, aquele período que parecia ser de uma prisão se tornasse a ponte, o acesso para aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Talvez você olhe para a tempestade de hoje, para esse lugar onde você está e diga assim: não vejo saída, não vejo opção. E Deus está dizendo para você: aguarde, porque esse é o tempo de transição para que você viva o novo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos como Deus se move, como as coisas no mundo espiritual se movem. Mas o que nós podemos fazer para avançar, para contribuir com Deus naquilo que Ele quer fazer? A primeira coisa que José nos ensina aqui nesse momento é: a Bíblia diz que Deus estava com José. A Bíblia fala em Salmo 145, 18: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. A Bíblia é muito clara quando diz: Deus estava com ele. Se Deus estava com José, é porque José invocava ao Senhor. Deus não quebra princípios. Mesmo o Deus de Gênesis é o Deus de Apocalipse. E esse Deus que diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Foi esse princípio que moveu José naquela estação. Deus estava com José porque José buscava ao Senhor. Não foram as circunstâncias, não foi o Egito, os diversos deuses do Egito, nada corrompeu o coração de José. Nada corrompeu o seu caráter, nada corrompeu o seu nível de busca por Deus. Porque muitas vezes quando nós estamos no meio da tempestade, a gente quer questionar a Deus, briga com Deus, fica com raiva de Deus. Às vezes fica com raiva de Deus por situações que até a gente mesmo criou. No meio da minha adolescência, eu passava muitos desafios na minha casa. Quem conhece um pouco da minha história sabe o quanto foi difícil. Meu pai era alcoólatra, um bom homem, mas que carregava alguns problemas não resolvidos dentro dele. E quem viveu em um lar onde o álcool estava presente, sabe o quão desafiador é. E no auge da minha adolescência, eu olhava para toda aquela situação e dizia assim: Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é poderoso.
Eu sei que o Senhor está aí assentado num trono. Mas por que é que o Senhor não vem mudar a minha história? Por que é que o Senhor está deixando tudo isso acontecer? Por que é que isso não acaba? Por que é que o Senhor não cura meu pai? Por que é que o Senhor não transforma meu pai? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero ver a tua fidelidade. E eu acho que Deus olhava ali para o auge da minha adolescência e dizia: sabe de nada do que eu vou fazer. Muitas vezes no meio da angústia, da dor, a gente acaba colocando Deus como culpado, acusando Deus, ou cobrando de Deus, colocando Ele na parede. Faça! Mas nesse lugar, o que nós mais precisamos é buscá-lo como nunca antes. José não deixou de invocar o nome do Senhor. José não deixou de se aproximar de Deus no auge da sua angústia, no auge da sua tribulação, num dos momentos mais difíceis da sua vida, porque aquilo que era ruim conseguiu ficar pior. Em nenhum momento você não vai ler na Bíblia aqui, na história de José, que José tenha questionado. Mas em todos os lugares por onde José passava, Deus diz: Deus estava com José. E não importa o lugar que você esteja, quanto mais você buscar a Deus, eu tenho a convicção que mais dele você vai conhecer. E quanto mais de Deus você conhecer, mais a sua vida é transformada. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. É uma caminhada, é uma jornada. Buscar a Deus não é só vir ao culto aos domingos ou às quartas, também. Mas é ter uma vida, uma caminhada com Deus. É lindo porque a palavra adoração, e às vezes a gente associa muito a adoração ao louvor. Só que a adoração é prostrar-se diante. É ter uma vida prostrada diante de Deus. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou no WhatsApp e ninguém está vendo, eu estou adorando a Deus. A nossa jornada com Deus precisa ser completa, inteira, não em partes. Às vezes, eu estava conversando hoje com os pastores ali, dizendo como eu me surpreendo muitas vezes em algum atendimento. E eu digo, a pessoa conta a história e eu gosto muito de usar exemplos bíblicos de pessoas da Bíblia. Eu digo assim: você conhece a história de fulano de tal? Ruth, um exemplo. E a pessoa: não. Você tem caminhado com a gente há quanto tempo? Ah, já tem uns 4 anos que eu estou vindo aqui para a igreja. Mas na rotina, no dia a dia, não pega a Bíblia para ler, não conhece, não caminha com esse Deus. Tem gente que é crente velho, viu? E continua vivendo a mesma história. Porque não quis mudar. Porque não buscou em Deus essa transformação. Hoje você tem um acesso fácil à palavra, à Bíblia. Esses dias eu estava ministrando aqui para o Ministério de Louvor. E compartilhando, muito emocionada, em um momento que foi uma chave de transformação na minha vida. Em uma das minhas orações pela madrugada, que às vezes, gente, eu só tenho tempo para orar de madrugada, porque lá em casa são 3 filhos, agora um bebê, e é aquela coisa durante o dia. E muitas vezes a hora que eu conseguia silêncio para orar era pela madrugada. E um dia, em um dos meus momentos com Deus, eu peguei a minha Bíblia e eu disse: Deus, me dá tanta fome e sede da tua palavra.
E eu bati a Bíblia no peito e dizia: eu quero que essa verdade faça morada dentro de mim. Senhor, me faz entender o que o Senhor está dizendo. Me faz caminhar de mãos dadas com a Tua palavra. Porque à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós buscamos a palavra do Senhor, Ele nos transforma. Ele nos torna uma nova pessoa. Não adianta você entrar e sair por essas portas se o seu coração não estiver aberto para aquilo que Deus quer fazer em você. Ame a palavra de Deus. Ame caminhar com Ele. Busque a presença de Deus mais do que tudo. O pastor Luciano Subirá tem uma frase que inclusive se tornou um livro. Foi algo que Deus falou com ele. Deus disse para ele, ele testemunha várias vezes: Luciano, me busque até que nada mais importe. Esse precisa ser o nosso nível de busca. Até que nada mais importe. Nós não seremos transformados. Nós não seremos sarados enquanto não alcançarmos um nível de busca por Deus. Existem feridas no seu coração que só Deus pode curar. E não vai ser, talvez, pode até ser através de um aconselhamento, de uma oração, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Ele não está dentro de uma caixinha, não. Mas as maiores mudanças que eu vivi na minha vida foram no secreto com Deus. Quando ninguém estava vendo. Faça desse lugar um lugar de habitação. Talvez o vazio, a solidão que você tem sentido nessa caminhada, seja porque simplesmente você não tem buscado a Deus como poderia buscar. Ore, converse com Ele. Faça dele o seu melhor amigo, o seu companheiro de jornada. Busque-o até que nada mais importe. E tudo isso que você tem vivido, todo esse momento tão desafiador que você tem vivido, nada mais é do que uma oportunidade para você conhecer a Deus como nunca antes. Eu anotei aqui a frase do pastor Bill Johnson, que é um homem com quem eu tenho aprendido muito, nos livros, assistindo pregações. E essa frase ele falou logo depois que a sua esposa faleceu, dizendo: como Deus usa a dor para nos confortar e nos curar, enquanto nos aproxima dele. O conforto e a cura no meio da dor acontecem à medida que nós nos aproximamos de Deus. Há uns dias atrás, eu escutei de uma pessoa que, sabe quando tudo na vida da pessoa está dando errado? Tudo. A empresa estava dando errado, o casamento, tudo. A vida da pessoa, assim, literalmente de cabeça para baixo. E essa pessoa, falando no auge do seu desespero, disse assim: hoje é minha última chance, hoje é meu último dia, eu não aguento mais viver, Deus não quer saber de mim, eu estou com raiva de Deus. Eu acho que Deus olha com tanta misericórdia para a gente, como menino, sabe? O meu pequeno de 5 anos é um artista, tem a língua desse tamanho, é uma figura. E tem horas que ele faz umas artes e tem uma resposta tão afiada que ao invés de eu brigar, eu tenho que sair de perto para não rir na frente dele. Eu já passei por diversas situações assim. E eu acho que Deus é do mesmo jeito. Às vezes a gente tem uma língua tão afiada para brigar com Deus. E Deus olha e diz assim: ô criança, não funciona assim não. E não importa o que ele tenha dito, Deus não deixou de amá-lo em nenhum momento. E a nossa conversa com ele naquele momento foi: ei, agora é a hora de você buscar a Deus como nunca antes. Se você quer ver
essa situação transformada, se você quer ver o quadro mudar, ainda dá tempo. Busque-o. Leia a Bíblia. Ore. Tire um tempinho do seu dia. E eu sei que no meio da rotina da gente, muitas vezes é desafiador você tirar um tempinho para Deus. E quem fala com vocês é mãe de 4, sou empresária, pastora, esposa. Gente, é corrido. Tem dia que eu e meu esposo, a gente acorda 6 horas da manhã, 5h30, já está assim, Jesus, dá força para a gente. Vamos embora. Mas isso não tem nos impedido de buscar. A gente nunca pode entrar no piloto automático. A gente nunca pode assumir esse lugar de eu já sei fazer, eu já sei o que a Bíblia diz e está tudo certo. Vou seguindo. Nunca saia desse lugar de dependência. De um filho que precisa aprender constantemente com o pai. Deus ama um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Um coração rendido a Ele. Isso era o coração de José. Um coração rendido. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com José estava na prisão, ok? Ele tinha tudo para ficar sentado, esperando a comida chegar, riscando ali na parede, quantos dias já faziam que ele estava naquele lugar. Só que ele decide ser diferente. José se moveu. A Bíblia é clara quando diz que tudo o que ele fazia prosperava. Deus prospera quem está em movimento. Quem está fazendo alguma coisa. Porque esperar em Deus não é a mesma coisa de ficar parado. Se você tem um sonho, uma visão para o seu futuro, talvez o seu sonho seja o seu casamento restaurado. Talvez o seu sonho seja a sua empresa se reerguendo, seu relacionamento com os seus filhos ou com os seus pais. Não sei qual é o seu sonho, mas eu vou te perguntar: o que você está fazendo para que esse sonho aconteça? Porque Deus é absoluto na sua vontade? Mas existem coisas que Ele espera que a gente entre em parceria com Ele para que aconteça. Eu aprendi essa palavra bonita com o bispo J.B. Carvalho, assistindo as pregações dele. Vontade bolema e vontade telema. Nome bonito para aprender. Bolema é a vontade absoluta. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, separe-se as águas da terra. E assim aconteceu. E ele não precisou da intervenção humana para que isso acontecesse. Mas existe essa vontade telema. Uma vontade onde eu preciso entrar em parceria com Deus para que aconteça. Esses dias eu recebi uma esposa compartilhando as dificuldades do casamento. E ela me perguntou, me separo ou não separo? Eu disse, essa decisão é sua. Mas o que foi que você fez para que o seu casamento mudasse? Você já tentou de tudo de verdade? O que você fez para mudar, além de apontar, além de reconhecer as falhas e os defeitos do outro? Sabe o que é interessante? Porque quando nós buscamos a Deus, nós temos a revelação de quem Ele é. Mas quando nós buscamos a Deus e temos a revelação de quem Ele é, passamos até a revelação também de quem nós somos. À medida que nós buscamos a Deus, Ele vai nos mostrando, nos confrontando e dizendo, ei, você está vendo aqui essa raizinha de orgulho? Ei, você está vendo aquela mentirinha branca? Ei, você está vendo aqui essa ponta de egoísmo?
Eu tenho a convicção, queridos, que muitos casamentos seriam sarados se ao invés de o esposo ou a esposa apontar o defeito do outro, fosse para o quarto, se ajoelhasse e dissesse: Senhor, o que eu preciso fazer para mudar o meu casamento? Amém. Se você for aplaudir ao Senhor, aplauda com vontade. Glória a Deus. O quanto você tem lutado para que a sua história mude. Você sonha em ter um negócio? Você está estudando? O que você tem feito para tornar realidade o sonho e o projeto que Deus colocou no teu coração? Não espere que Deus faça por você aquilo que você precisa fazer. Se Deus disser assim: olha, eu quero uma mesa assim, de acrílico, ferro, Ele não vai descer e produzir. Ele vai contar comigo e com você, para que façamos acontecer. Ele precisa? Não. Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele quer. Porque à medida que nós nos rendemos a Ele, nós compreendemos que muito do que podemos viver, do que precisamos viver, começa a partir de nossas ações. Como você tem agido dentro do seu lar? Seu relacionamento com os seus filhos? Você tem lutado pelo seu casamento? Você tem lutado pela comunicação dentro da sua casa com os seus filhos? Você tem lutado de verdade para que a sua empresa saia desse lugar e viva em outro patamar? Existem as ações onde nos movemos no mundo espiritual: oração, jejum, propósito com Deus. Não sei o que Deus tocar no teu coração. Mas existem as ações naturais. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa a respeito das 5 linguagens do amor. E como a gente vê dentro de casas com adolescentes, meus filhos ainda não são adolescentes, gente, eu já estou orando para ficar firme quando chegarem. O mais velho tem 9 anos. Mas como percebemos que muitos pais que amam os seus filhos incondicionalmente trazem a dor que meu filho diz que não se sente amado. Minha filha diz que eu não a valorizo. Sabe por quê? Porque não estão falando a mesma linguagem dentro de casa. Não estão comunicando o amor da mesma forma. E sabe o que acontece? Às vezes é a leitura de um livro. O esforço de você como pai ou como filho. Vai bem aqui na CN Store. Está cheio de livro. Com conteúdo poderoso para te ajudar. Ferramenta. Às vezes o que acontece é um pai e uma mãe que tem uma linguagem de amor, de presentes, de dar presente. E um filho que quer tempo de qualidade. O filho, a filha clama por atenção, por tempo de qualidade. E o pai e a mãe estão enchendo de presentes. Enchendo de presentes. A linguagem, a comunicação é diferente. Você precisa se esforçar para entender qual é a linguagem de amor dos seus filhos ou dos seus pais, para que você possa falar no mesmo idioma, de maneira que as pessoas se sintam amadas, dentro do seu casamento também. Existe um esforço necessário para que haja uma mudança. Eu não posso mudar o meu esposo, eu não posso mudar ninguém. Agora, o que eu preciso mudar? Para que a mudança, toda ação gera uma reação. Ok? Isso é uma lei da física. Toda ação gera uma reação. Quais são as suas ações? Para você ter as reações que você espera. Mova-se. Talvez Deus tenha um chamado para você. Você sonha em pregar, em louvar, em ser missionário.
Mas o que você tem feito hoje no meio da sua vizinhança, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos ambientes que Deus te colocou? Deus confiou a José toda a nação do Egito mais para frente. Porque José, lá na prisão, agiu com diligência. No meio dessa tempestade, a excelência precisa ser a sua marca. Tudo o que você fizer, faça como quem faz para Deus. Tudo. O almoço que você está fazendo, faça com amor. Trabalhando para aquele chefe difícil, para aquela pessoa que te estica no máximo, faça com excelência. Faça, não fique parado. Mova-se com diligência. E que o seu nome esteja associado a essa marca, excelência. Tudo que ele faz tão bem feito. Tudo que ele faz carrega um DNA do céu. Não importa o momento que você está atravessando. José estava na prisão. Só que lá o carcereiro confiou a ele a chave da prisão. E o mais lindo é que ele estava servindo aos prisioneiros. Porque o que foi que Jesus nos disse? Maior é aquele que serve. José aprendeu a servir. Porque as lições que Deus vai nos dando na caminhada falam a respeito do futuro também. Porque se José não tivesse aprendido ali dentro da cadeia a servir para um propósito, por menor que fosse, ele não entenderia que o que Deus tinha para fazer com ele no palácio não se tratava dele, mas do propósito que Deus tinha. Deus tem confiado algo em suas mãos. No meio dessa tempestade toda, perceba o que Ele tem confiado a você. Quais são os ambientes que Ele tem te confiado? E talvez você está aí calado. Quais são os ambientes que Ele tem te confiado e você está sendo Maria vai com as outras? Seja diferente. O propósito que Deus tem para a sua vida vai muito além de você. E esse tempo é apenas um tempo para que você seja forjado. Forjado. A espada, quando o ferreiro está fazendo, ela passa pelo fogo, leva pancada pra caramba. O ferreiro bate, bate, bate. E ela só está pronta de verdade depois de apanhar muito e passar pelo fogo muitas vezes. Então não reclame dos processos que você tem vivido. Os processos que você tem vivido vão te levar para a sua próxima estação. E por último, José aprendeu a governar as suas emoções. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que excede circunstâncias. Só que muitas vezes a nossa natureza humana faz a gente se desesperar. Existem emoções que muitas vezes gritam dentro da gente. Ansiedade, medo, orgulho, preocupações, as mágoas. E aqui eu quero fazer um parêntese para você. Perdão não é sentimento. Perdão é escolha, é decisão. Você não sai desse cárcere enquanto você não aprende a perdoar. Enquanto você não assume o governo dessas emoções. A mágoa, o orgulho podem estar dominando as suas emoções e te aprisionando nesse lugar de dor. E às vezes tudo que falta para você sair dali é liberar um perdão. José não estava dentro da prisão reclamando, murmurando,
sendo coitadinho de mim. Não estava com medo, não estava ansioso. Porque ele entendeu que precisava assumir o governo das suas emoções. Nós não somos dominados pelas circunstâncias de fora. Lá nos evangelhos conta a respeito de uma tempestade que aconteceu quando Jesus estava no barco. Jesus dormindo e os discípulos todos desesperados. E acordam Jesus e dizem: mestre, você vai ficar dormindo aí enquanto uma tempestade está em tempo de virar o barco? E Jesus olha para eles e diz: mar, vento, se aquietem. Sabe por que Jesus tinha autoridade sobre a tempestade, sobre o caos? Porque Jesus tinha autoridade sobre aquilo que ele carregava dentro de si. Tem gente tentando acalmar a tempestade do lado de fora, mas não conseguiu acalmar a tempestade do lado de dentro. Tem gente que tem se movido por ansiedade, por medo. Medo de rejeição, medo do futuro, medo de perder alguma coisa. Medo de falar em público. Talvez a sua promoção esteja no dia que você botar o pé e dizer assim: estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Você não pode se permitir ser governado pela circunstância. Existe um ser que habita dentro de você que se chama Espírito Santo de Deus. E assim como Davi, aleluia, aleluia. E Davi foi um grande mestre em nos ensinar sobre como podemos governar as emoções. Davi dizia: alma, se aquiete. Davi dizia para ele mesmo: olhe para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Talvez o que falta para você é parar, se olhe no espelho e diga: ei, o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu não tenho aliança com o medo, eu não tenho aliança com a ansiedade, eu não tenho aliança com frustração, com mágoa. Eu tenho uma aliança com Deus. A mudança da sua vida, a próxima fase da sua vida só vai chegar quando você compreender que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, porque é um fruto só, tá? Não são vários. Longanimidade, benignidade, domínio próprio. E por aí vai. O fruto só é gerado quando as raízes estão firmes. Se você tem as suas raízes firmadas em Deus, existe um fruto sendo gerado dentro de você. Existe um versículo que diz assim, acho que está em Provérbios, se eu não me engano: se te mostrares fraco no dia da batalha, quão pequena é a sua força. Porque isso tem a ver com a maneira como nós nos enxergamos. Talvez você olhe para a montanha e diga: eu não consigo. Eu não tenho capacidade para atravessar. Eu não tenho coragem, eu tenho medo. Tudo isso são mentiras que o inimigo tem contado para você. Você é filho, filha. E se você tem convidado Jesus para fazer parte da sua jornada, deixa eu te dizer algo. Ele é um Deus que vence todas as batalhas. Essa montanha, esse desafio diante de Deus não é nada. Agora você sozinho, olhe para quem você é. E eu já vou concluindo, voltando lá para o primeiro tópico. Busque a Deus. Porque quando você busca a Deus, você tem a revelação da sua verdadeira identidade. E você passa a governar as suas emoções. José aprendeu a governar as emoções dele na casa de Potifar, lá no poço também, na prisão, para poder governar no palácio.
Porque se José tivesse chegado ali no palácio com Faraó, arrogante, magoado. Gente, quando José encontrou com os irmãos dele, ele tinha autoridade para mandar matar todo mundo. E ele não fez. Porque ele estava sarado. E ele compreendeu. E ele diz: todo mal que intentaram contra mim se transformou em bênção. E isso é fruto de um coração que sabe perdoar. Isso é fruto de um coração que assume as rédeas, que entende que é conduzido por Deus e não pela inconstância das emoções. O que Deus confiou a José foi algo grande e poderoso. Deus deu uma visão a Faraó, mas deu a José o discernimento. Deus deu o discernimento do que significava e também deu a estratégia. Deus quer te dar discernimento sobre o seu futuro e quer te dar as estratégias que você precisa. Mas você não precisa se debater nesse lugar de silêncio muitas vezes, de processos, porque tudo isso está te preparando para que quando Deus te entregue a visão e o discernimento, você não ponha tudo a perder. Você saiba exatamente o que fazer. Existem pessoas que caminham com Deus 10, 15, 20, 30 anos e estão paradas no mesmo lugar. E ainda aponta aqueles que dizem assim: mas esse aqui mal chegou, já está vivendo tudo isso. Quanto você tem se permitido viver o processo? Enquanto você se debater dentro do processo, não aceitar viver o processo, esse tempo de silêncio, esse tempo onde muitas vezes você não tem mais o que fazer, aparentemente, a circunstância não muda. As circunstâncias mudam quando eu busco a Deus entendendo quem Ele é e quem eu sou. Quando eu me movo em obediência. Quando eu me movo com excelência, com constância. Porque tem gente também que se move e para, nunca consegue avançar. E eu quero declarar sobre a sua vida, você que talvez sofra com inconstância. Eu já vivi muito isso. Eu era alguém que a minha mãe dizia assim: tudo que ela começa, ela para pela metade. Era uma constatação dela, não era uma profecia não. Minha filha, você precisa terminar esse inglês, você precisa terminar isso. Até um aparelho que eu botava no dente, eu ia 6 meses, depois parava de ir no dentista para fazer manutenção e tirava o aparelho, nada, eu continuava. Só que quando nós somos marcados por Deus, Ele nos ensina também a sermos constantes. Hoje, eu posso dizer para você que eu amo a disciplina. Hoje eu leio um livro e vou até o fim. Hoje, não amando muito, mas eu tenho que voltar agora para a academia, que agora o obstetra liberou. Não sou muito fã não. Aí tem gente que diz assim: eu vou na força do ódio. Eu digo: vou não, vou na força da disciplina. A disciplina precisa ser uma marca na nossa vida. O que a gente começa, a gente termina. E eu declaro com a autoridade de quem venceu esse desafio, que se você tem sofrido com inconstância, eu quero declarar que a partir de hoje, a constância, a disciplina vai ser a sua marca. Que você vai concluir tudo o que você se propor a começar. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer a marca de alguém que completa com excelência tudo aquilo que começa, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para ficar de pé.
Antes de orar por você e te abençoar, eu quero compartilhar um testemunho de uma jovem mulher que a gente recebeu aqui essa semana na quarta-feira. E isso é caminhar com Deus. Essa mulher estava com um diagnóstico de câncer na tireoide. Já tinha feito 2 punções. Eu não entendo muito, mas era behind 5. E cirurgia marcada. E ela veio para um culto de mulheres que teve aqui com a Demétria numa terça-feira, ou foi numa quinta, numa terça-feira. E no meio do culto, a Demétria levantou as mãos e disse: Deus está me dizendo aqui que está curando pessoas de câncer. E aquela jovem com muita fé recebeu aquela palavra. E quarta-feira ela chegou aqui. Escuta só. Peraí, você vai já aplaudir direito. Peraí. Ela fez a cirurgia, tá? O médico tirou aquele tumor do pescoço dela. Fez uma cirurgia para câncer. E como de praxe, mandou aquele tumor para biópsia. E quarta-feira pela tarde ela recebeu o resultado dessa biópsia. E o câncer, que tinha sido constatado em 2 biópsias, se tornou um tumor benigno. Não existia mais câncer. Esse é o Deus que, quando nós convidamos para fazer parte da nossa jornada, Ele manifesta milagres. E ela me encaminhou o áudio do médico. E o médico diz: olha, desde 1999, eu opero. Fui eu quem fiz as suas punções. Eu fiz 2 punções de câncer. Eu fiz uma cirurgia para câncer. E eu nunca vi, nos meus anos de medicina, um câncer se tornar um tumor benigno. Aleluia! E no final do áudio ele diz: o que você me contou a respeito da oração que você recebeu faz total sentido. Esse é um Deus que confunde a medicina, que confunde o homem, faz o que nós não entendemos. E aquilo, como aconteceu com José, que parecia ser para o mal, na verdade se transformou em bênção. E eu quero orar com você que deseja convidar Jesus para fazer parte da sua caminhada, da sua jornada. Talvez você tenha caminhado até aqui se sentindo sozinho, sozinha, dizendo: se eu não lutar, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai lutar por mim. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é extremamente educado. E Ele caminha com aqueles que o convidam a caminhar com Ele. Aqueles que o reconhecem como seu Senhor, como seu Salvador. E se você hoje tem o desejo no seu coração de convidar Jesus para fazer parte da jornada da sua vida, se você deseja hoje declarar: Jesus, não é para mim não, é para Ele. Se você deseja declarar: Jesus, eu não quero mais caminhar sozinho, vem, faz parte da minha vida, muda o que precisa ser mudado. Eu quero te pedir para você levantar a sua mão, que a gente quer orar por você. Aleluia, vou colocar o óculos, gente, que eu não enxergo não. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. E eu gostaria muito, eu não sei se tem alguém aí em cima. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Um novo tempo se inicia na sua vida. Os desafios vêm, mas você não está sozinho. Existe um Pai que cuida de você. E se você fez essa confissão, se você levantou suas mãos pela primeira vez, ali do meu lado esquerdo, tem um time de pessoas que querem te dar um abraço, que querem te dar uma Bíblia de presente, um livro dos primeiros passos na fé, para que você entenda como começar a caminhar com Jesus. Você pode procurá-los no final.
E antes da bênção eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Pai, nós dizemos sim aos processos que o Senhor deseja nos submeter, mas queremos aprender a caminhar conforme a Tua vontade e direção. Não queremos andar sozinhos, não queremos que seja na força do nosso braço, mas nós queremos buscar a Tua vontade, buscar a Tua presença como nunca antes, até que nada mais importe na nossa vida. Nós queremos nos mover em obediência, não vamos mais ficar parados ou paralisados pela circunstância, pela situação. Nós queremos, Pai, assumir o governo das nossas emoções, e as emoções não vão mais governar as nossas ações, mas o fruto do Espírito Santo será aquele que direcionará as nossas ações, as nossas decisões. Pai, nós dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Senhor, nós queremos caminhar em direção aos Teus sonhos, aos Teus projetos. Oh, Pai, não a nós, mas a Ti seja, Pai, toda a honra e toda a glória de tudo aquilo que nós temos vivido, mesmo das tempestades, mesmo nos desafios. Nós entendemos que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Um bom almoço. Aproveita, convida essa pessoa que está do seu lado para almoçar com você também. E não esquece de passar lá fora e abençoar um jovem para ir para o acampamento.